Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Max Belzareno, o autor desse livro aqui. Hoje eu quero conversar um pouco sobre esse que foi o primeiro livro que eu publiquei em 2015. Eu escrevi ele em meados de 2014, né? Foi bem desafiador escrever esse livro porque já tinha feito muitas tentativas, né? A gente nesse processo de escrita, a gente fica bem desorientado, fica tentando se inspirar e quase emular, né, a escrita de outros autores que a gente admira bastante, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu queria muito escrever uma história, eu não sabia como, então eu tentava copiar os autores que eu gostava muito. E naturalmente, quando eu ia ler, né, o que eu tinha escrito, tava muito diferente dos autores que eu gostava, porque não tem como imitar a escrita de outro autor. E quando não é uma coisa que é muito sincera, que vem realmente do teu âmago, bem lá de dentro, sabe? Porque a escrita tem muito a ver com sentimento. Quando não vem lá de dentro, fica muito superficial, né? Então, durante alguns meses eu tentei escrever e não consegui, né? Hoje em dia eu já tenho meio que a minha técnica, a minha metodologia de escrita, né? Nem sempre funciona, mas quando é só testando para ver se vai funcionar, né? Muitas vezes não funciona. Daí eu meio que parto por um outro caminho. Mas eu sempre tenho esse molde, né, que eu mesmo desenvolvi para eu escrever as minhas próprias histórias. Então, depois de muitos meses sentado na frente do computador, tentando imitar outros escritores, né, e não obtendo um resultado satisfatório, ah, em algum momento, eu não sei definir quando veio, né, a inspiração, veio a história e veio a minha narrativa, né? E eu até ahn, peguei para mim uma dica de um autor, que eu não lembro qual. Eu acho que é o autor do Clube da Luta, do que escreveu o Clube da Luta, que é um filme muito famoso, né, com Brad Pitt. Eu não lembro o nome do autor, estou tentando lembrar agora, mas eu não lembro. E numa das declarações dele, ele falou que escritores iniciantes devem escolher o caminho de escrever sobre assuntos que conhecem, né? Porque tendo propriedade sobre o assunto que tu vai escrever, fica mais fácil de não se perder, tu sabe onde tu quer chegar, né? E hoje em dia eu faço muito isso. Eu escrevo a sinopse do meu livro, eu faço o primeiro capítulo, escrevo, né? Não necessariamente ele inteiro, mas eu escrevo o que eu quero que tenha no primeiro capítulo. E em seguida eu já escrevo o último, porque eu preciso saber onde eu vou chegar. Né? Então é uma dica que eu dou para muitos autores iniciantes que estão tentando finalizar algum projeto. Uh, Comecem, façam a sinopse, escrevam o primeiro capítulo e, se conseguirem, já finalizem. Né? Eu não vou dizer que esse final não vai sofrer alteração, claro que vai. Né? Mas é que vocês precisam saber exatamente onde vocês querem chegar, para onde vocês estão indo. O mais difícil para mim sempre é o meio, né? A barriga. É muito fácil ficar monótono e arrastado, né? A gente fala que é barriga mesmo, aquela coisa só para encher linguiça, sabe? Que não vai levar a lugar nenhum. São capítulos, às vezes, que se tirassem do livro, né, não faria diferença nenhuma. Né? Isso acontece com muitos autores. E eu tentei escapar disso, né? Não sei se eu consegui. Daí eu escrevi esse meu primeiro livro, eu tinha 24 anos quando eu terminei ele. Até eu publicar com a editora, eu já estava na casa dos 25, né? Porque demoram meses para todo aquele processo de edição de um livro. E é um assunto que eu acho que diz respeito a tantas pessoas, porque os personagens principais estão naquele período que eles estão saindo da adolescência e começando a vida adulta, né? E nós somos tão cobrados desde jovens a escolher, né, que caminho seguir, o que tu quer ser profissionalmente quando crescer, que tipo de pessoa tu vai ser. E às vezes a gente embarca, né, nisso sem muita experiência, sem muita bagagem e sem conhecimentos, assim, a gente não sabe exatamente onde as nossas escolhas vão nos levar, né? E então nesse livro nós temos, como ver aqui, dois amigos que ficam muito tempo sem se falar porque acontece uma discussão muito séria entre eles, e nós temos uma personagem, né, que num primeiro momento parece secundária,
mas ela exerce uma função muito importante, ela que acaba movimentando as pessoas na história. E é um livro que, se eu for colocar assim, como temática, eu não posso fugir da questão da homossexualidade, né? Porque os meus dois personagens principais são homossexuais, né? Já têm 19 anos de idade e nunca tocaram nesse assunto. E isso é muito normal, né? Porque a gente sabe que nossa sociedade tenta reprimir isso o máximo que pode. Algumas pessoas tentam escapar disso, né? Alguns pais ignoram, alguns filhos querem negar para si mesmo, né? Porque não querem causar vergonha para o pai. Às vezes não é nem vergonha de si mesmo, é não querer envergonhar o resto da família, que pode não conseguir lidar com aquela realidade, né? Porque é bem isso, a adolescência jogam alguma coisa no teu colo que tu não estava querendo, né? Na nossa adolescência a gente começa a desenvolver a nossa personalidade, a gente começa a se desvincular um pouco da autoridade dos pais, a gente começa a tomar decisões sozinhos, né? E só experimentando a gente vai também conhecendo o que serve pra gente e o que não serve, né? Por isso, às vezes, acontece da gente na adolescência conviver com pessoas, às vezes, da nossa idade que não compartilham o mesmo tipo de pensamento, né? Porque a gente tem tanta necessidade de ser aceito. E a aceitação e a autoaceitação são dois pontos muito fortes nesse livro. Né? A gente tem esses dois personagens que são homossexuais, se gostam, mas não querem assumir que são, não querem assumir que se gostam, nem sabem que um gosta do outro. E isso acontece muito nas nossas vidas, né? Por falta de diálogo, acontecem tantos maus entendidos, a gente briga com amigos às vezes, querendo ser o dono da razão ou achando que algum amigo fez alguma coisa porque outra pessoa, né, um terceiro elemento interferiu e falou, olha, fulano falou isso de ti. E o meu livro tem muitos diálogos porque eu acho que é uma maneira bem didática de passar conceitos que eu acho que são importantes, né? É um livro de 300 páginas, tá? A última página tem 298, mas é uma leitura muito rápida, bem fluida. A última coisa que eu quero ser é um autor que escreve de uma maneira muito rebuscada, né? Que vai gerar um afastamento do leitor, né? Então é um livro que eu indico para pessoas de idades bem variadas, assim, para pais que querem entender um pouquinho como é o processo de autoaceitação dos seus filhos, como é doloroso se descobrir pertencente a uma classe que ainda é muito marginalizada, apesar de a gente ter tido grandes avanços, né, na nossa cultura. Em contrapartida, a gente tem outras pessoas querendo frear esses avanços, né? Então é um livro que eu recomendo para muitas pessoas que estão passando por esse processo ou até de repente, imagine, você vê que um amigo tá passando por um momento parecido, não tem com quem conversar, porque por mais que você queira sentir a dor do outro, né, às vezes aquela dor não pertence a ti, tu não, como a gente diz hoje em dia, não é o teu lugar de fala, tu não entende as implicações daquela dor, né? Então, às vezes é bom tu pegar um material que trate daquele assunto, porque os livros conversam com a gente, né? É dessa maneira que eu enxergo a literatura, né? Então, de repente, um livro assim pode vir ajudar muitas pessoas. Esse foi o meu maior intuito ao escrever essa história. Eu acredito muito no poder da conversa, do diálogo. Esse é um assunto que me doeu muito quando eu fui adolescente. Queria eu ter acesso a livros que falassem desse assunto, né? De dois garotos se apaixonarem, dois garotos poderem viver a sua paixão, mesmo que outros discriminassem, eu acho que faltava na época era ter essas afirmações do tipo, você pode ser feliz, você pode ter um final feliz como todo mundo, né? A gente também não pode exigir tanta complexidade de um adolescente de 16, 17 anos e querer ensinar para ele como a vida é difícil e tal. Deixa a pessoa viver aquela fase, né? Quase de encantamento. Quando a gente é adolescente, a gente não sabe como a vida adulta é difícil, né? Inclusive, uma amiga minha falando ano passado, se eu soubesse como ser adulta era difícil, eu não tinha incomodado tanto a minha mãe, né? Exigido tanta coisa para ela descabida, sabe? E exigir coisas bobas, às vezes até eu quero uma roupa para ir numa festa tal, mãe. Todo mundo vai, tu precisa me dar, né? Sem
levar em conta todo o trabalho que a mãe dela tinha, né? Com, sei lá, ela tinha 7, 8 irmãos. E os adolescentes não têm essa obrigação de saber como é a vida adulta, mas o mínimo eles podem saber. E eu digo, essas afirmações, esse tipo de conhecimento, sabe? Isso é homofobia, as pessoas são preconceituosas. É uma chaga social. As pessoas pensam isso, mas elas pensam isso por falta de conhecimento. Você não está errado por pensar ou sentir isso, né? A adolescência é muito difícil, principalmente para quem passa por um processo de autoconhecimento que ainda é minoria, assim, né? Inclusive eu que cresci numa cidade pequena, e as pessoas, a única referência que eu tinha de homossexualidade era a marginalização, prostituição, né? Então, se descobrir homossexual, gay, lésbica ou LGBTQIA+, numa cidade pequena, é bem complicado, né? Ah, outro subtema, né? Vamos colocar assim, subtema do livro é solidão, né? Imaginem um gay ou uma lésbica numa cidade pequena, com apenas 17 anos, né? Onde o exemplo de ser gay ou lésbica é se prostituir, né? Ou não ter uma vida bacana e tal. Então, foi pensando muito nisso que eu escrevi esse livro, que se chama Inesquecível, alguns assuntos precisam ser retomados. Ele foi publicado pela Shadow Editora. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Eu acho que tem para vender na Amazon também. Ele foi publicado em 2015, como eu falei. É um livro bem sensível, né? Bem profundo. O primeiro capítulo a gente vai conhecer o personagem principal e como foi difícil para ele tentar esconder e lidar com essas questões de se descobrir apaixonado pelo seu amigo e, por sua vez, se afastar dele, né? Porque era inconcebível na cabeça dele viver um amor com outro homem, por mais que ele tentasse. E isso ainda se repete, né, gente? A gente está em 2022, né? Temos muitos avanços. Hoje em dia a gente vê séries que tem personagens gays, tem protagonistas gays, né, LGBTQIA+, vários. Tem muitas séries que eu não vejo, que eu não vi ainda, por exemplo, Euforia. Eu sei que tem essas questões de queers e tal, só que eu não assisti ainda, né? Eu quero bastante. Mas esses dias deu com o Amor Simon na Globo, é um filme tão bonito, que tem muito que a gente encontra nesse aqui, esse processo de um pai conversar com seu filho, descobrir que ele é gay, só que aqui no meu livro reflete a realidade dos adolescentes da década de 90, o início dos anos 2000, né? Pais que não aceitam seus filhos gays, né? E como é doloroso não ter o apoio da sua família, né? Às vezes a gente tem gays que são expulsos da sua casa, são agredidos na rua, né? E é um processo destrutivo e autodestrutivo, né? Chega uma hora que a pessoa, de tanto levar chute, pontapé, começa a odiar a si mesma, né? Do tipo, eu mereço então isso, né? Eu odeio ser assim, eu não quero. Inclusive, o índice de suicídio entre adolescentes gays é 3 vezes maior que de adolescentes héteros. E a gente tem muitas pessoas se suicidando, né, gente? A nossa vida moderna é bem complicada, as redes sociais ahn, colaboram muito para essa questão da solidão, né? De não querer, tipo, não faço questão de ir na tua casa ver como é que tu tá. Eu vi uma foto tua, conversei contigo pelo WhatsApp. Ai, gente, eu acho isso tão problemático. Mas eu até vou ler aqui para vocês verem qual foi o intuito mesmo do livro ao tentar retratar essas questões. Eu coloquei aqui logo no prefácio, ó. Este livro é dedicado a você, tá? Você que em algum momento da sua vida já se sentiu perdido e sem ter com quem conversar. Que alguma vez já se sentiu um ser odioso e anormal, apenas pelo simples fato de ter ele ensinado que amar é um campo restrito. Essas pessoas que entendiam o que o amar abrange, tanto quanto você na época, não sabiam como estavam lhe fazendo mal. Esse é um assunto delicado e chocante de se tratar, mas tenho uma obrigação com você e comigo. É preciso que falemos daquilo que nos preocupa e não do que todos gostariam de escutar. Algumas coisas podem resultar em atos tão desastrosos e destrutivos que é preciso agir
antes que seja tarde demais. A você, querido leitor, que algumas coisas sejam esclarecidas. Antes de mais nada, essa história se mostra necessária, né? Então é isso, gente. O conhecimento salva as pessoas, né? E ter acesso a um livro que fala que é possível ter uma vida assim e ser normal. Isso que é ser normal, desculpa, eu acho que eu não me expressei bem. Que isso é ser normal. Você não é um anormal por ser gay, ou lésbica, ou alguém da classe LGBTQIA+. É normal, tá? Como qualquer outra pessoa. É só mais um aspecto da tua vida, entendeu? E é um aspecto, tipo, vocês não conhecem pessoas para saber como é que elas se relacionam na intimidade. Eu, pelo menos, não me interesso pela vida sexual ou íntima dos meus amigos héteros, né? Eu acho isso tão idiota. Mas, enfim, eu nunca vou conseguir entender o preconceito, homofobia, racismo, né? Machismo. E aqui a gente encontra um pouquinho de tudo isso, tá? Nesse livro. O intuito desse livro foi esclarecer coisas para pessoas que, por pouca idade, ainda não entendem que algumas coisas são apenas reflexo de preconceito. E preconceito vem de ignorância, né? Então é querer te tirar desse poço, desse lugar ruim, né? Que te sufoca, que às vezes faz com que tu perca a tua própria vida, né? Tu acaba abrindo mão dela. Então, eu gostaria muito que vocês conhecessem esse meu livro, Inesquecível. Né? Eu sou o Max Belzarino. Se vocês procurarem na Amazon os meus livros, vocês vão encontrar. Alguns estão em e-book, outros eu tenho um livro físico que vocês podem comprar. E façam perguntas, quiserem, sobre o meu processo de escrita. Eu posso fazer mais vídeos falando do meu processo de escrita, quais outros livros eu tenho. E o intuito desse livro é divulgar literatura. O intuito desse vídeo, né, e do livro é divulgar literatura. A literatura tem, sim, um remédio, assim, muito valioso. Os livros salvam, e eu me tornei escritor porque os livros já me salvaram muitas vezes, né, da solidão, da baixa autoestima, né. Assim, e assim como eu gosto de criar personagens, eu gosto de conhecer pessoas, né. Muitos dos personagens que eu crio têm a ver com pessoas que eu conheci ao longo da minha vida acadêmica, da minha vida pessoal, né? Então vamos divulgar literatura, porque a literatura é uma das melhores coisas que existe, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e eu pretendo voltar aqui com algum outro vídeo, tá?